Flávio Cordeiro, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer esse tipo de banners de streaming, como Amazon, Netflix, que você dá o hover e ele expande, você vê a capa ou o conteúdo do que tem no filme. E não só isso, ainda vou mostrar para você como fazer ele ainda ter o scroll na horizontal. Vamos lá dar uma olhadinha para ver como é que faz? Vamos primeiro criar o frame onde vai ficar a nossa interação. Eu vou pegar uma forma de desktop, cliquei no A, ou vem aqui, frame, aí você clica desktop, aqui, pronto. Já temos a forma do desktop, eu vou pintar ele de uma cor, um cinza escuro, e aqui a gente vai colocar nossos banners. Eu vou fazer um retângulo aqui, puxo outro para cá, dou Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Clico em todos eles. E agora eu decido se eu vou ter 4 ou 5. No caso, acho que eu vou ter 4. Vou deixar 4 e eu não vou deixar cortado aqui para dar aquela sensação de que tem mais vídeos pro lado de lá, beleza? Agora eu sei o tamanho mais ou menos que eu tenho aqui. Eu posso arredondar. Vou colocar 280. E pode ser, deixa 380. Agora eu posso deletar isso aqui tudo. Era só para ter uma base. Fechou. É isso aí. Isso aqui que a gente vai fazer nessa interação. Eu vou criar um outro frame aqui. E aqui vai ser onde fica o nosso componente, nossas interações. Como você sabe, eu sempre gosto de colocar as coisas separadas aqui. Puxar ele para cá. Esse vai ser nossa interação. Nossa interação vai ser bem básica. A gente vai precisar de um frame com esse tamanho e um frame com ele aberto, né? O que a gente precisa fazer? Fazer isso aqui virar um componente. Posso até chamar ele de banner aqui, a próxima, pra gente não se perder. Vou chamar de banner. Cliquei aqui. Vem aqui, ó, create componente. Criou. Agora a gente pode vir aqui novamente. E ele vai me sugerir add variante. Ó, ele criou uma variante aqui. É isso que a gente quer. Agora eu puxo esse retângulo aqui para ter um espaço. E agora eu preciso puxar isso aqui para ele ter o tamanho de um banner expansivo. Eu vou fazer isso aqui no olho, tá? Mas o certo é fazer a proporção certinha do banner. Ou até de uma tela de filme, né? 580. Vou deixar assim. Basicamente é isso que a gente precisa. Uma variante com ele aqui e outra variante com ele aberto. Com o nosso prototype ativado, clicou aqui no nosso banner normal, né? Puxando para cá com ele aberto. E agora a gente vai fazer a interação dele, que não vai ser um clique. A gente quer o quê? Que quando tu passa o mouse ali, ele expanda. Então a gente vai fazer while hovering. E é basicamente isso. E aqui, ó, se o teu não tiver no Smart Animate, deixa em Smart Animate. Eu vou colocar Easy in, Easy out, que eu quero que ele suavize quando abre e quando fecha. E aqui pode ser... Deixa 800, vai. Cara, e é isso aqui. A gente vai puxar essa interação para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui. Ó, o que eu tô usando é esse aqui, ó. Banner expansivo. Ó, ele já tá aqui. Onde está o nosso componente. Puxou para cá. Temos o nosso componente aqui. Vamos ver se ele tá funcionando. Vamos ver se nossa interação... Esse é o nosso banner. Ó, deu hover, expandiu. Tirou, voltou ao normal. Simples assim. Viu como é simples? Agora é só a gente criar os outros banners. Bem básico. A gente vai fazer isso então. A gente vem pra cá. Nosso banner, agora a gente vai criar nossas outras variações. Segurou aqui, segurou Alt. Eu gosto de segurar o Shift para não desalinhar. Dou aqui, dou Ctrl D, Ctrl D. E agora, se eu quiser, eu faço... Vou dar mais um Ctrl D. Vai ter mais um lá. Seguro todos eles aqui. Uso Shift A para ativar o Auto Layout. E agora nós temos nosso Auto Layout. Por que a gente precisa do Auto Layout? Para justamente fazer isso aqui, ó. Dá uma olhadinha agora. Ó. Ele vai se adaptar à expansão. Olha só que coisa mais linda. Simples. Viu só como a gente só foi usando lógica com a ferramenta do Figma? Não tem muito segredo. Agora, eu já tinha separado
umas imagens de filme aqui e eu vou colar a lei. Como que eu faço isso? Venho aqui, ó. Aqui nessa parte aqui do Ctrl C. Seguro o Ctrl para ele... Eu já mostrei essa diquinha aqui, né? Que se tu segurar o Ctrl e clicar, ele vai direto no retângulo. Agora eu venho aqui. Vou ver se eu dar o Ctrl V que ele cola. Ó, colou rapidinho. A gente vai fazer isso com os outros. Pegou aqui. O Ctrl C aqui. Segurou o Ctrl. E pôr o negócio Ctrl V. Colou rapidinho. Vou ver se eu der Ctrl C aqui e vier segurar o Ctrl aqui. V. Não deu. Tem que... Se tu viu que ele não deu certo, né? Você tem que vir... Clicou nele. Tem que vir aqui na imagenzinha aqui, ó. No fio aqui, ó. Ctrl C. Aí sim, você vem aqui, segura o Ctrl para ele clicar naquele retângulo lá, Ctrl V. E a mágica tá pronta, basicamente isso. Olha que legal. Vou tirar isso aqui daqui. Ó, clicou, expandiu, já adaptou os outros. Ó, clicou, expandiu, tirou para fora, expandiu, tirou para fora, expandiu. Olha só que legal. E eu sei que você deve estar perguntando se você quiser fazer o scroll, né? E dá para fazer e a gente vai fazer isso agora. Vamos lá ver como é que faz. Na verdade é bem simples. Agora a gente vai transformar isso aqui em frame. Tá vendo que aqui ele tá dizendo que é frame, mas ele tá com esse símbolo aqui que é do auto layout. A gente vai mudar, a gente quer que ele tenha esse mesmo símbolo que o desktop. O desktop é um frame e ele tem esse hashtagzinho aqui. A gente vai fazer o mesmo aqui. Clicou com o direito, frame selection, Ctrl Alt G. Viu só como mudou aqui? Hashtag frame. Por que isso é importante? Porque agora ele habilita esse clip content, que é o mesmo que ele está fazendo aqui agora o desktop, né? Ele está cortando a imagem aqui. Quer ver? Se eu fizer no desktop, se eu desativar o clip content do desktop, ele vai aparecer o que está para fora, mas a gente não quer. Quer dizer, às vezes a gente quer, mas nesse caso a gente não quer agora. E a gente vai fazer isso aqui nesse aqui. Vou ativar o clip content também, só que agora a gente ativou nesse frame aqui. Isso quer dizer o quê? Que quando eu reduzir isso aqui, ó, ele vai cortando o conteúdo de acordo com que a gente vai tirando o frame. Eu vou deixar ele aqui. E agora a gente vai lá no nosso protótipo. Tá vendo que no scrolling a gente vai colocar no horizontal, certo? Que ele a gente vai virar horizontal. E olha aqui. Ficou aqui. Puxou pra cá. Ó. Que legal. E com essa mesma lógica você pode fazer outros tipos de interações, né? Espero que você já tenha curtido o vídeo, porque isso aqui é bem legal. Dá pra fazer bastante coisa. Ó, mexer no scroll. Expansão. E você pode melhorar isso aqui, né? Colocar os textinhos para ele aumentar. Aí você vai aumentando o nível da complexidade da sua interação. Espero que você tenha gostado e valeu!